Olá. No livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, ali registra uma passagem quando Jesus está no mar com os discípulos, porém arma uma grande tempestade e as águas começam a invadir o barco. Os discípulos ficam desesperados e eles chamam Jesus. Eles falam aqui no verso 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós podemos tirar alguma lição dessa passagem, desse episódio que aconteceu com os discípulos. Em primeiro lugar, é porque as tempestades, elas vêm de uma hora para outra. Isso se comparar com as coisas que acontecem na nossa vida. Então acontecem algumas coisas na nossa vida que elas vêm de repente. Às vezes nós não estamos esperando. É interessante que os discípulos, eles tinham experiência com o mar. Eles sabiam lidar com o barco. Mas naquele momento eles ficaram desesperados. Eles não conseguiram controlar aquela situação. Apesar de ter essa experiência. Isso acontece conosco também. Nós temos experiência com a vida. Nós sabemos tudo que pode acontecer. Nós vivemos vendo as pessoas sofrer. Nós também passamos por grandes problemas, grandes sofrimentos. Mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós não estamos preparados. Em vez de nós controlar a situação, nós passamos a ser controlados por ela. E quando isso acontece, nós lembramos de Deus, como aconteceu com os discípulos. Outro ponto muito importante também é porque quando as coisas acontecem conosco, não significa que é porque nós abandonamos a Deus. Porque muitas vezes pessoas falam que é castigo de Deus. Isso está acontecendo porque é um castigo. A pessoa está fazendo para merecer. Ela está colhendo o que plantou. Muitas pessoas falam isso. Mas a gente sabe que muitas vezes as coisas não são assim. Mesmo porque, se a gente vê nessa passagem, Jesus tinha mandado os discípulos atravessar o mar. Então Jesus mandou eles fazer isso. E Jesus estava com eles. Mas mesmo assim a tempestade veio. Mesmo se nós estivermos com Deus, mesmo se for pessoas honestas, pessoas que levam a vida em paz com Deus, pode acontecer as tempestades. Pode vir o sofrimento. Então não significa que isso é um castigo de Deus. Isso aconteceu até com Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que desviava do mal. Porém aconteceu graves coisas na vida de Jó. Satanás assaltou a vida de Jó. E é só a gente ler a história de Jó, a gente vê o que aconteceu. E Davi também fala, ali em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, mesmo Deus estando com Davi, ele sabia que ele ia passar pelo vale das sombras da morte. Então, no mundo nós estamos vivendo, acontecem coisas ruins com pessoas boas. Não significa que Deus abandonou ou que é um castigo de Deus. Isso acontece. Então, quando essas coisas acontecem, nós precisamos entender que Deus está conosco, como aconteceu. Os discípulos demoraram a lembrar que Jesus estava no barco. E quando Jesus repreende o barco, aliás, repreende o vento, Jesus se levanta ali do barco e repreende a tempestade, repreende os ventos. Então, naquele momento, os discípulos ficaram assustados. Eles falaram: quem é esse que até o vento lhe obedece, que até o mar lhe obedece? Ou seja, os discípulos não compreendiam o poder de Deus. Jesus diz: errais e não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É um erro nós não conhecermos o poder de Deus. Porque os discípulos estavam tanto tempo com Jesus, não sabiam que Jesus era capaz. E muitas vezes nós estamos muito tempo buscando a Deus, buscando a presença de Deus, e não entendemos o poder de Deus, o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E quando algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente pensa assim: não, agora não tem jeito. Agora não tem solução.
Às vezes chega no nosso pensamento que nem Deus pode resolver o problema. Mas isso é um erro, porque Deus pode resolver até a morte. Existe até um ditado que fala, tudo pode ser resolvido, só não dá a solução para a morte. Mas Deus tem solução até para a morte. Então Deus é o Deus do impossível, não tem nada impossível para Deus. Talvez vocês assistindo esse vídeo estão passando por um momento difícil. Mas lembre que tudo pode mudar. Quando Jesus acalmou aquela tempestade, veio grande bonança. Então houve paz. E a nossa vida é assim. A nossa vida existe altos e baixos. Existem os conflitos. Então podemos ter certeza que tudo pode mudar. O nosso pensamento pode mudar. Às vezes nós estamos com pensamentos ruins. Pessoas que até pensam em suicídio. Mas não se esqueça que amanhã tudo é diferente. Amanhã você está com um pensamento completamente diferente. Então vale a pena esperar. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar no amor de Deus e também no seu poder.